O texto de hoje está no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, 1 a 7. Encontramos aqui Davi fugindo, se escondendo de Saul, e Saul perseguindo Davi, querendo matar Davi, porque Samuel havia ungido Davi, rei em lugar de Saul, e Saul não aceitava, de maneira nenhuma, esta condição. E acontece algo assim inesperado, um encontro inesperado. Ainda que Saul estivesse procurando Davi, o encontro realmente é inesperado. E está gravada, essa história, registrada lá no primeiro livro de Samuel, 24, 1 em diante, mas nós leremos apenas de 1 a 7, que na versão bíblica chamada Nova Almeida Atualizada, o texto diz assim: Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens. Olha, 3.000 homens para tentar caçar Davi. Nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no interior da caverna. Então eles disseram a Davi: Hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Depois que Saul saiu da caverna e seguiu o caminho, Davi sai atrás dele, chama, e eles conversam de longe também, porque Davi, é óbvio, não chegaria próximo de Saul, porque ele seria morto. O título aqui da nossa meditação é O Ungido do Senhor. Este texto de hoje mostra um acontecimento, então, inusitado. Saul perseguindo Davi para matá-lo, acaba ficando totalmente vulnerável àquele que ele desejava matar. Como se diz, Saul sentindo vontade de ir ao banheiro, como nós falamos em nossos dias, como não existiam banheiros naquela época, ele resolveu então entrar em uma caverna para fazer as suas necessidades. Literalmente, o texto hebraico utiliza aqui um eufemismo, uma palavra mais leve para falar isso, como nós também usamos, fazer as necessidades. O eufemismo bíblico que aparece então no texto hebraico é cobrir os pés. Então, algumas versões mais antigas dizem que Saul entrou na caverna para cobrir os pés. Ele entrou para fazer as necessidades dele. Mas o que ele não contava, meus irmãos e amigos, o que ele não contava era que Davi e alguns dos soldados de Davi estavam escondidos justamente dentro daquela caverna. Olha o que aconteceu. E assim, Saul então ficou totalmente exposto a um possível ataque de Davi e seus homens. A situação de Saul era terrível, diante ali dos seus, eu não vou dizer que seus inimigos, porque ele que considerava Davi seu inimigo, Davi não o considerava como inimigo. Ao que parece, Davi, incentivado ali pelos soldados, e foi incentivado pelos soldados, ao que parece ele até cogitou de matar o seu inimigo, o Saul, que o considerava inimigo, porque ele estava ali sem condições de reagir.
E no escuro da caverna, Davi se aproximou sorrateiramente, mas no lugar de desferir um golpe mortal contra Saul, que ele podia ter feito, e resolver a questão da sucessão ao reino, né? Ele resolveu apenas cortar um pedaço da capa de Saul, como prova de que não o matou porque não quis. Davi não matou Saul porque não quis. Saul, né, não tinha condição nenhuma de reagir naquela situação. Na sequência, o próprio Davi sentiu-se pesaroso, até mesmo, meus irmãos, por ter cortado a roupa de Saul. Sabe por quê? Porque ele entendia que, mesmo já tendo sido rejeitado por Deus, Saul tendo sido rejeitado por Deus, por causa da sua desobediência, ele continuava sendo o ungido do Senhor. Ou seja, o escolhido por Deus para reinar sobre Israel. E nem mesmo Davi, que também já havia sido escolhido e ungido rei sucessor no lugar de Saul, deveria ousar levantar a mão contra aquele que o Senhor escolheu. Davi era o sucessor. Davi já estava ungido pelo profeta Samuel como o sucessor ao rei de Israel. Mas ele não podia fazer aquilo. Né? Ele sentiu-se então pesaroso. Ele entendia realmente que o escolhido de Deus não deveria ser molestado de maneira nenhuma. Isso caberia apenas ao Senhor. Quem escolheu foi o Senhor. Quem tira é o Senhor. Literalmente, ungidos na Bíblia, separados, né? Em um ritual em que se colocava óleo sobre o escolhido, mostrando que ele havia sido separado para um trabalho especial para Deus. Encontramos na Bíblia, além de objetos sagrados, encontramos reis, sacerdotes e profetas. Nós vivemos em outra época. E outros ritos também fazem parte da nossa cultura. Os ritos se modificam. Mas com certeza faremos muito bem em tratar com respeito todos e tudo o que foi separado para o Senhor, para que não ocorra, por exemplo, o que ocorreu com Saulo, agora estou falando do Novo Testamento, que ao perseguir a Igreja de Cristo, sem saber, estava, na verdade, indo contra o próprio Jesus que a separou para si. Cuidado, né? Quando Deus separa algo ou alguém para si, é para Ele mesmo. Nós devemos respeitar. Desrespeitar ou perseguir escolhidos de Deus é ir contra o próprio Deus.